terminada a quarta carreira do nosso terceiro bloco. Então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui, vou virar aqui pela frente para você poder ver como está o nosso tapete até agora. Nós temos aqui na parte de baixo o square com as flores. E aqui na parte de cima, nós temos 3 blocos com 4 carreiras feitas com barbante natural, e eu tenho 3 carreiras aqui separando os blocos com barbante colorido, ok? Nós terminamos aqui a quarta carreira do terceiro bloco com o nosso trabalho aqui pelo avesso. Agora, para dar continuidade ao trabalho, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho para frente, e aqui nessa mesma alça eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, voltando pelos pontos aqui que eu tenho do bloco, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Nessa alcinha que tenho de uma corrente separando um bloco do outro, eu também faço um ponto baixo. E vou trabalhar da mesma forma por toda a carreira. Essa aqui é a nossa carreira de acabamento. Antes de começarmos a trabalhar o bico, nós vamos fazer essa carreira por toda a volta do nosso tapete, sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, e aqui no final da carreira eu volto trabalhando junto com você. Chegando aqui na alça que eu tenho aqui no canto, eu tenho uma alça de 4 correntes, nela eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Vou virar o tapete aqui de lado. Feito então os 4 pontos baixos, agora eu vou passar para a próxima alça e trabalho 2 pontos baixos. Na próxima alça, faço mais 2 pontos baixos. Na próxima alça, mais 2 pontos baixos. Quando eu chego aqui na carreira, que eu tenho com barbante colorido, fico então aqui, eu estou trabalhando na lateral do tapete. Aqui nós vamos ter um ponto alto atravessado. Então, nesse ponto alto que fica atravessado aqui na base, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Passo para a próxima alça e faço 2 pontos baixos. Na próxima alça, mais 2 pontos baixos. Na próxima alça, mais 2 pontos baixos. Na próxima, mais 2 pontos baixos. No ponto alto colorido que eu tenho aqui atravessado, nele eu vou fazer também 2 pontos baixos. Quando viramos o tapete, os pontos vão ficar mais largos aqui, nessa parte do bloquinho. Então, em cada uma das alças, eu sempre vou trabalhar 2 pontos baixos.
E no ponto alto colorido, que fica atravessado, porque o tapete está virado para a lateral, ele vai ficar um ponto mais largo aqui, então nele também eu trabalho 2 pontos baixos. Chegando aqui agora na parte do square, onde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, aqui na parte do square, então, eu volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E na alcinha de uma corrente, também faço um ponto baixo. Vou fazer o mesmo aqui, por toda essa parte do square. Nós estamos aqui fazendo, então, nessa parte aqui do square, onde nós temos a flor. E vamos trabalhar da mesma forma até chegarmos aqui no próximo canto do tapete. Chegando aqui no canto do tapete, onde eu tenho aqui uma alcinha de 2 correntes, que nós estávamos formando o canto aqui do square, nessa alça de 2 correntes, eu faço também 2 pontos baixos. Vou virar aqui o tapete já para outra lateral. Aqui nós vamos então trabalhar nessa parte de baixo, onde tem os squares das flores, e vou continuar então trabalhando nessa mesma sequência. Aqui em cima dos bloquinhos dos squares, eu vou fazer então um ponto baixo em cada ponto de base, e na alcinha que eu tenho de uma corrente entre os blocos, eu trabalho também um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência então por toda a carreira. Nessa aqui no próximo canto, eu vou ter um canto igual esse aqui que nós fizemos agora, com uma alça de 2 correntes. Nela eu vou trabalhar novamente apenas 2 pontos baixos, vou subir aqui pelos bloquinhos, trabalhando da mesma forma. E quando eu chegar aqui na parte onde eu tenho os blocos de pontos altos, eu vou trabalhar da mesma forma que fizemos no outro lado. Em cada uma dessas alças eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui no ponto alto que eu tenho atravessado, esse ponto alto colorido, nele eu também faço 2 pontos baixos. E vou voltar trabalhando com você aqui já na última alça, ok? Chegando aqui no final da carreira, onde eu tenho aqui essa alça, onde iniciamos o nosso trabalho, nós fizemos primeiro aqui um ponto baixo. Então, para completar aqui na alça, nessa alça do canto, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Como já havíamos feito o primeiro ponto baixo aqui nessa alça, então vamos ficar com 4 pontos baixos aqui na alça. Agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. E esse fio agora vai ser cortado. Vou passar a ponta dele aqui por dentro da laçada. Esse fio aqui depois já pode ser arrematado. Então, olhando pela lateral, ficou dessa forma, com a carreira em pontos baixos. Na parte aqui de baixo, onde eu tenho os squares das flores, ficou assim. E aqui, nas últimas carreiras que havíamos trabalhado, que são as carreiras com os blocos,
em pontos altos, ficou dessa forma. Agora nós vamos voltar a trabalhar com fio colorido. Voltando a trabalhar com o fio colorido, eu vou prendê-lo na agulha. Aqui eu tenho a finalização da última carreira, que fizemos uma carreira toda com pontos baixos. Agora eu vou vir aqui nessa alça que eu tenho aqui no canto. Eu tenho uma alça com 2 pontos baixos, então a partir daqui eu vou contar 3 pontos baixos aqui, contando com o primeiro ponto aqui da alça, o segundo, o terceiro aqui para trás, que vai dar o ponto ao meio aqui desse último bloquinho dessa carreira. Nesse ponto aqui do meio, eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Fiquei com o bloquinho então com 3 pontos. Esse último ponto alto que eu fiz fica no primeiro ponto de base que eu tenho aqui nessa alcinha do canto. Na alcinha do canto são 2 pontos baixos que estão aqui. Agora eu vou fazer 4 correntes de separação, passo para o próximo ponto de base e trabalho mais um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Então, formei aqui o bloquinho do canto. No canto, eu fiz 2 blocos, sem saltar nenhum ponto aqui na base entre eles, e entre eles ficaram aqui 4 correntes de separação, ok? Agora eu vou passar aqui para a parte mais larga do nosso tapete, que é essa parte aqui de baixo, onde nós temos os squares das flores. Vou fazer 4 correntes de separação, salto 5 pontos aqui na base, 3, 5, no 6º ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Formei assim, então, outro bloco. Ficou dessa forma. Novamente, faço 4 correntes de separação. Salto 4 pontos na base. E no 5º ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 4 correntes de separação, salto 4 pontos aqui na base e faço novamente o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 4 correntes de separação, salto 4 pontos de base e a partir do 5º ponto que eu tenho aqui na base, eu começo a trabalhar novamente um novo bloco com 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer um total de 11 blocos ao todo aqui depois desse primeiro bloco. Primeiro eu fiz um bloco, puxar aqui para você ver. Primeiro eu fiz um bloco e saltei 5 pontos de base. Agora, eu vou fazer 11 blocos saltando apenas 4 pontos de base. Eu já fiz 1, 2, 3, 4.
Então, vou fazer mais 7 blocos de 3 pontos altos, sempre saltando 4 pontos de base. E entre eles, nós faremos sempre 4 correntes. Vou completar aqui a lateral e volto te mostrando como ficará. Ficou dessa forma. Nós começamos aqui trabalhando um bloco, mas ele pertence a outra lateral. Nessa lateral aqui mais larga, onde eu tenho os squares das flores, eu fiz um bloco, saltei 5 pontos de base e fiz um outro bloco. Entre os blocos, por toda a carreira, sempre serão 4 correntes de separação. A partir do segundo bloco, eu trabalhei mais 10 blocos, sempre saltando apenas 4 pontos de base. Agora, então aqui nessa lateral, nós já temos um total de 12 blocos. Os blocos também sempre serão de 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Agora eu vou fazer as 4 correntes de separação. Vou saltar 5 pontos aqui na base e trabalho o último bloco aqui dessa lateral. Então, o último ponto aqui desse bloco ficou já em um dos pontos de base que eu tenho aqui dentro da alcinha do canto, ok? Eu vou virar o tapete agora, vou passar a trabalhar agora já na outra lateral. Aqui no canto, eu não salto pontos de base aqui entre um bloco e outro, então faço as 4 correntes de separação e já no próximo ponto de base eu começo a fazer o novo bloco. Então faço os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou dessa forma então, como já havíamos feito já no outro canto. Agora eu vou fazer as 4 correntes, vou saltar 5 pontos aqui na base, então são 3, 5, e agora eu trabalho um novo bloco. A partir desse segundo bloco, eu vou fazer mais 5 blocos, saltando apenas 4 pontos de base. Então, vou completar aqui e volto te mostrando como ficará. Terminado aqui, eu fiz mais 5 blocos, saltando apenas 4 pontos de base. Então, nós ficamos aqui com o primeiro bloco, depois saltamos 5 pontos de base e fizemos mais 6 blocos, saltando apenas 4 pontos de base. Agora, eu vou fazer novamente as 4 correntes e vou saltar 5 pontos de base, então são 3, 5. E agora eu começo a trabalhar o meu outro bloco. Salto novamente 5 pontos de base, então faço aqui as 4 correntes, salto 3, 5 pontos de base e completo aqui essa lateral com o último bloco, já com um ponto dele aqui dentro da alcinha que fica aqui no canto. Então, nessa lateral, ficou com, a partir do primeiro bloco, eu saltei 5 pontos de base. A partir daí, eu fiz 6 blocos, saltando apenas 4 pontos de base. Depois, eu saltei 5 pontos de base novamente, fiz mais um bloco
e saltei mais 5 pontos de base e fiz aqui o último bloco dessa lateral, ok? Aqui no canto nós vamos fazer a mesma sequência que fizemos nos outros cantos, então entre o bloco do canto aqui eu não salto nenhuma corrente de base, mas continuo fazendo as 4 correntes aqui de separação. Então, faço 1, 2, 3, 4 correntes e já no próximo ponto de base eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, aqui já é o primeiro bloco aqui dessa lateral. Então, vou fazer 4 correntes, salto 5 pontos aqui de base e faço o próximo bloco. Agora, eu vou fazer as 4 correntes e salto novamente 5 pontos de base e a partir do 6º ponto é que eu começo a fazer o outro bloco. Então, ficou dessa forma. A partir desse terceiro bloco, então, aqui, que já estamos no terceiro bloco dessa lateral, eu vou trabalhar mais 9 blocos, saltando apenas 4 pontos de base entre eles. Se ficar um pouquinho repuxando aqui, não se preocupe que quando terminarmos a carreira, vai ficar tudo certinho. Então, eu faço sempre as 4 correntes, salto 4 pontos aqui de base e a partir do 5º eu começo a fazer outro bloco. Então, a partir desse bloco aqui, serão mais 8 blocos, saltando apenas 4 pontos de base. Até agora, a nossa carreira está dessa forma. Vamos ver o que já fizemos até agora. Eu comecei aqui trabalhando com o bloco do canto, depois eu saltei 5 pontos de base para fazer o próximo bloco e depois saltei mais 5 pontos de base, até começar o terceiro bloco. Então, eu fiz aqui, depois do terceiro bloco, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 blocos, sempre saltando 4 pontos de base entre eles. Agora, eu faço novamente as 4 correntes, vou saltar 5 pontos de base, então, a partir do 6º ponto de base, eu faço outro bloco, faço novamente as 4 correntes, salto novamente 5 pontos aqui na base e a partir daqui eu faço o último bloco. Essa alcinha aqui desse canto é a única alça que eu tenho 4 pontos baixos aqui nela. Nas outras alças eu tenho apenas 2 pontos baixos. Nessa aqui eu tenho 4, por isso eu acabo tendo um ponto a mais aqui nessa lateral, diferente da outra que tínhamos feito, ok? Agora eu vou virar novamente aqui o tapete. Vamos trabalhar agora a última lateral. Então, aqui ainda na alça do canto, eu faço as 4 correntes. E já no próximo ponto de base, eu começo a trabalhar o próximo bloco.
faço 4 correntes, vou saltar 5 pontos de base para começar já o segundo bloco. Então, já temos 2 blocos aqui nessa lateral. Agora, vou fazer mais 6 blocos, trabalhando sempre uma distância de 4 pontos de base entre eles. Então, vou completar aqui e volto finalizando com você. Já finalizando, então, aqui a carreira, até agora nós já fizemos 3, 6, 8 blocos. Temos o bloco aqui que começamos a trabalhar, então nós temos nas partes mais estreitas um total de 9 blocos. Eu vou completar a carreira, então, fazendo as 4 correntes e prendendo com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar esse fio. Vou passar a ponta dele aqui por dentro. Vou puxar para o laçado não se desmanchar. Aqui nas laterais, então, mais estreitas, nós ficamos com 9 blocos. E aqui na parte mais larga, eu tenho um total de 13 blocos, ok? Eu vou trazer essa ponta do fio aqui mais para baixo, com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina. Eu vou conduzir esse fio aqui. E agora eu vou amarrar um no outro. Faço sempre a mesma sequência dos 3 nós. E agora é só cortar o excesso aqui do fio. Agora eu vou voltar a trabalhar com fio natural. Eu vou pegar o fio natural, vou prender ele aqui na agulha, venho aqui na alcinha que eu tenho aqui no canto e prendo com um ponto baixo. Agora eu faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto, trabalho mais 3 pontos altos. Duas correntes e mais 4 pontos altos. Vou passar para a próxima alça, aqui já da próxima lateral, sem fazer nenhuma corrente de separação. Eu passo para a próxima alça e trabalho mais 4 pontos altos. Duas correntes e mais 4 pontos altos. Passo para a próxima alça, sem fazer nenhuma corrente de separação, e faço novamente a mesma sequência de 4 pontos altos,
2 correntes e mais 4 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência em cada alça que eu tenho aqui na base. Aqui nos cantos, eu continuo também da mesma forma, sempre trabalhando 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Aqui na lateral maior do tapete, nós também temos essa mesma formação, com os blocos de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, nesse mesmo espaço que eu estou aqui, que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo, aqui no espaço entre os blocos, eu vou fazer um ponto baixo, dessa forma. Faço uma corrente de separação, vou passar para a alça que tenho aqui de 2 correntes no meio do próximo bloco e trabalho um ponto alto, uma corrente, faço um segundo ponto alto, mais uma corrente, faço um terceiro ponto alto, mais uma corrente, faço outro ponto alto, formando assim o quarto ponto alto, mais uma corrente e faço um quinto ponto alto. Então, são 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Agora, vou fazer mais uma corrente, passo para o espaço aqui entre os blocos, o próximo espaço que tenho, e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço novamente uma corrente, vou passar para a alça que eu tenho no meio do próximo bloco e trabalho um ponto alto, uma corrente de separação, faço outro ponto alto, mais uma corrente de separação, faço mais um ponto alto, uma corrente de separação, faço mais um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto. Fiz então 5 pontos altos, faço uma corrente, vou no próximo espaço que eu tenho aqui entre um bloco e outro, e aqui no meio do espaço eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Vou fazer mais um. Então, para começar, eu faço uma corrente, agora vou trabalhar 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Feito 5 pontos altos, eu faço mais uma corrente e vou para o próximo espaço que tenho aqui entre um bloco e outro, e no espaço eu vou prender fazendo um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo que iniciei, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar a carreira trabalhando sempre da mesma forma e volto mostrando para você
ela já finalizada. Com a carreira já terminada, até agora então nosso trabalho está dessa forma. Eu cortei o fio e arrematei. Então agora nós vamos fazer a última carreira aqui do nosso tapete. Para finalizarmos, eu vou passar a trabalhar com o fio colorido mesclado. É o mesmo fio que eu trabalhei aqui as flores. Então vamos fazer agora a carreira de acabamento com ele. Para começar, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui nesse ponto lateral que eu tenho aqui dos blocos, que é o ponto baixo. Antes do ponto baixo, eu vou passar minha agulha aqui por baixo e faço uma laçada. Sem fechar o ponto, eu passo a minha agulha aqui para depois do ponto baixo e faço outra laçada. E agora eu fecho as duas juntas. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos fechados juntos. Agora, eu vou passar para a alça que eu tenho aqui, no bloquinho de 5 pontos altos separados por uma corrente. Nessa primeira corrente que eu tenho depois do primeiro ponto alto de base, eu faço um ponto baixo. Agora faço 3 correntes e na mesma alça eu faço mais um ponto baixo. Passo para a próxima alça, que tem de uma corrente aqui na base, e trabalho mais um ponto baixo. Faço 3 correntes e volto na mesma alça e faço um ponto baixo. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Passo para a próxima alça e faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou passar, saindo aqui do meu bloquinho, eu tenho um ponto baixo aqui entre os bloquinhos. Então, antes do ponto baixo, aqui eu tenho uma corrente. Eu vou fazer uma laçada, deixo ela aberta aqui na agulha, passo para depois do ponto baixo na próxima corrente que eu tenho e faço de novo uma laçada. Então, fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora, eu faço mais uma e fecho todas juntas. Então, fiz novamente 2 pontos altos fechados juntos, só que um fica antes do ponto baixo que eu tenho na base e o outro fica depois. Vou passar então para o próximo bloquinho, que tem de 5 pontos altos separados sempre por uma corrente. Então, depois do primeiro ponto alto, na primeira alcinha de corrente, eu faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. Na próxima alça, faço novamente um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. Passo para a próxima alça e faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Agora, vou passar aqui para o ponto baixo que eu tenho na base, entre os blocos. Antes dele, eu faço uma laçada, deixo aberta aqui na corrente, na agulha, passo para a alcinha que eu tenho depois do ponto baixo,
faço outra laçada e agora eu fecho todas juntas. Então, ficou dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro bloquinho de 2 pontos baixos fechados juntos que eu iniciei a carreira, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então nosso trabalho ficou dessa forma. Aqui eu tenho a lateral, onde eu tenho os blocos feito com 7 pontos altos. Vou virar aqui para você poder ver. Ok? E aqui eu tenho a outra parte, onde nós temos os squares com as flores. Então, estamos finalizando essa videoaula do jogo de cozinha Luzia. Lembrando que para completar o seu jogo, você vai fazer 2 tapetes iguais a esse que nós acabamos de fazer, que são com 3 squares, e o tapete maior você vai fazer a união de 5 squares e trabalhar sempre dessa mesma forma que temos trabalhado aqui. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Para vocês que gostaram, eu quero convidar vocês para curtirem os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Obrigada pelo apoio de todas vocês. Nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!